Caramba, perdemos tempo. A pandemia, né? Pandemia. A pandemia, sem dúvida. Porque quando veio a pandemia, a gente viu uma quantidade imensa de igrejas correndo desesperadas para transmitir o culto com celular. Porque, tipo, não tem o que fazer, as pessoas não podem ir para a igreja, o que eu faço agora aqui? Então, assim, na pandemia houve esse despertamento geral, assim, e em contrapartida também, o crescimento de alguns canais que já estavam mais à frente, como é o caso da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Antes da pandemia, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros já há alguns anos vinha transmitindo os seus cultos. E já tinha uma experiência, já havia uma experiência anterior à pandemia também, da Rádio Pinheiros, que era uma rádio com imagem. Então, assim, a Igreja de Pinheiros, ela já tinha dado os seus primeiros passos. Mas com a pandemia, e principalmente com o recrudescimento da pandemia, quando fechou tudo, não pode ir para lugar nenhum, você não pode sair de casa, as igrejas estão fechadas e tal, as igrejas correram assim para ir o cara da comunicação, pelo menos, e o pastor para fazer uma transmissão ali, porque a gente tinha que atender os membros que estavam em casa. Eu vivi essa situação porque durante a pandemia eu estava em Belém do Pará. Uau. Eu era diretor de jornalismo da Record lá. E a igreja que eu era presbítero lá, era a primeira igreja presbiteriana de Belém, a primeira igreja, uma igreja centenária, uma igreja que esse ano está fazendo 121 anos, uma igreja que a partir dela, ela é um pouco mais velha que a nossa Pinheiros aqui, Pinheiros vai fazer 120, ela 121. Então, assim, a partir dela, a gente pode dizer que todas as igrejas ali de Belém, região metropolitana, as igrejas presbiterianas, de alguma forma foram influenciadas ou vieram dela a partir de pessoas que se sentiram chamadas e que montaram igrejas, ou a partir de congregações da primeira, enfim. E a primeira era uma igreja que eu já tinha chegado, a gente já tinha alguma coisa de comunicação. Quando eu cheguei não tinha nada. Quando eu cheguei em 2012, o primeiro passo foi convencer o conselho de que que a igreja precisava ter um site. Depois a gente abriu um Instagram, enfim, abriu um Facebook, e a gente foi caminhando com a comunicação. Quando veio a pandemia, a gente falou assim, bom, agora a gente tem que fazer a transmissão aqui de qualquer jeito, né? A gente já tinha começado a fazer algumas experiências de transmissão antes, no Instagram, no YouTube, a gente já estava começando a transmissão, mas estava bem assim, no começo. Muito, muito, muito embrionário. E aí a gente teve que rapidamente, resolver a situação. Esse exemplo é o exemplo da maior parte das igrejas do Brasil, eu acho.